Olá, o Saber Direito Debate está no ar. No programa de hoje, nós vamos falar sobre segurança pública, especialidade do nosso convidado, o advogado Luiz Alberto Andrade. A gente traz uma discussão sobre os concursos públicos na área, as exigências para a carreira, além de conhecer um pouco mais sobre o professor Luiz Alberto. Seja muito bem-vindo, professor. E eu quero começar conhecendo um pouquinho sobre o senhor. Como que começou essa paixão pelo direito? Obrigado, Natália. É um prazer estar aqui no Saber Direito. Bom, a paixão pela área jurídica, ela iniciou quando houve ali a possibilidade de eu fazer uma prova para a Polícia Federal, perito da Polícia Federal, enfim. E ao entender um pouquinho o direito e também estudar em cursinhos, especializados, eu comecei a me apaixonar porque eu comecei a ver o dia a dia em cima da área jurídica. Tem uma curiosidade que o senhor também é formado em engenharia química. Conta um pouquinho para a gente. Exatamente. Então, esse cursinho que eu fiz foi um cursinho que eu já era engenheiro químico e a ideia era fazer o concurso de perito. E como o cursinho ele era muito assim rápido, as matérias, enfim, eram praticamente ali dadas numa situação de resumo, eu me interessei pelo assunto e busquei um aprofundamento maior, ou seja, busquei um nível universitário. Até porque eu achei que ia me dar uma capacidade maior para elaborar para fazer, na verdade, uma prova melhor. E essa semana você ficou lecionando com a gente, mas dar aula não é novidade, né? Já são 13 anos. Isso aí. São 13 anos ministrando aulas aí, focadas em concurso público, direcionadas aí ao sonho de muitas pessoas. Eu sempre gostei de lecionar, já fui do programa Amigo da Escola, até na faculdade de engenharia, quando eu era estudante, eu sempre ajudei a comunidade, lecionando. Então, essa paixão, ela vem desde pequeno e eu gosto muito e realmente até hoje vou perdurando até o momento que eu não aguentar mais. Tá, o interesse em lecionar e o interesse em segurança pública, como que começou? Bom, o interesse em segurança pública nasceu, inclusive, porque eu já fui atleta e, sendo atleta de artes marciais, eu dava aula para a polícia militar. E esse interesse foi surgindo justamente porque a maioria dos meus amigos eram policiais e houve um incentivo muito grande. O meu irmão, ele é policial e nessa circunstância toda houve uma proximidade maior dessa área e eu fiz uma especialização em segurança pública. Então, é a área que eu mais gosto mesmo de ministrar aulas. E falando um pouquinho dessa área, especificamente concurso público, na sua opinião, professor, os candidatos têm que ter um perfil específico, não? Isso é interessante, essa pergunta, justamente até porque o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que a cláusula de barreira é uma circunstância constitucional. E o que é uma cláusula de barreira? São etapas que o próprio certame exige para que busque o candidato que mais se adeque ao perfil. Porque não adianta o candidato só ter aquela noção de direito, sendo que o concurso ele exige outras etapas e nessas etapas ele pode falhar. Então, a busca pelo melhor perfil do candidato, ele é totalmente em harmonia com essas cláusulas de barreira. Então, é importante, obviamente, quando a pessoa for estudar para um concurso público da área de segurança pública, que ela tenha noção que a atividade dela não vai ser uma atividade fácil, vai ser uma atividade que exige concentração, exige atividade física, um condicionamento físico que seja adequado. E o perfil do candidato exigido? Varia de estado para estado, não? Não. O candidato obviamente, nós temos 26 estados, mais o DF, E todos os concursos públicos na área de segurança pública são concursos que têm teste físico, teste psicotécnico. Então, acredito que o perfil do candidato seja o mesmo. Inclusive, é muito comum candidatos de outros estados viajarem para fazer provas em estados onde tem ali o edital para o concurso público. E você falou que além da prova teórica tem os outros testes. Você vê esses testes como muito importantes? Qual que é a sua avaliação sobre eles? Bom, são testes que fazem parte aí do concurso público. E havendo a eliminação, obviamente a pessoa estará eliminada do concurso público. Então não adianta só a pessoa estudar para o concurso público em si, as matérias, as disciplinas específicas. Tem que ter um condicionamento físico adequado, tem que estar sempre procurando
mesclar a atividade física com o estudo, até porque quando sai o resultado de uma prova, geralmente o teste físico é muito rápido, 2 semanas ou 1 mês, após em 1 mês ou 2 semanas não dá para se preparar. E também tem a questão do teste psicotécnico, que às vezes as pessoas ficam pensando que é uma situação fácil, e não é. Existem cursos especializados de teste psicotécnico. Você estava me falando que às vezes esses testes psicotécnicos são maçantes. Sim, são maçantes. Inclusive já fui reprovado em teste psicotécnico na área policial, que foi o teste psicotécnico da Polícia Rodoviária Federal. E nesse teste psicotécnico nós fizemos aí a prova, houve uma prova que foi de 8 da manhã até meio-dia e depois de 1 da tarde até as 4 horas da tarde. E o teste psicotécnico, na verdade, é uma mesclagem de teste de raciocínio lógico com teste psicotécnico, né? E cabe recurso no caso de reprovação em algum desses testes, não? Sim, inclusive isso é previsto em lei. A legislação define que é cabível, sim, recurso em teste psicotécnico. E que o próprio edital que não estabelecer essa possibilidade de recurso poderá ser rechaçado veemente aí por qualquer órgão do Poder Judiciário. Mas prova teórica e teste físico também cabe recurso, não? Sim, também cabe recurso. É muito comum, até porque essa questão é interessante, porque quando se fala na prova teórica, às vezes o recurso a banca não aceita e é comum alguns candidatos ingressarem via judicial. E existe um jargão jurídico que é o direito não socorre aquele que dorme. E a decisão, se houver alteração de gabarito, não tem efeito erga omnes, ou seja, não vai se estender a todos. Eu como advogado, já defendi vários alunos nessa área e a alteração do gabarito só foi para ele, justamente porque foi ele que provocou o Poder Judiciário. Professor, nós vamos dar uma breve pausa aqui na nossa conversa, porque nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com Saber Direito Debate. E você aí de casa, não saia daí. Voltamos com Saber Direito Debate. E hoje nós estamos falando sobre a carreira na segurança pública, especialidade do nosso convidado, o advogado Luiz Alberto Andrade. Qual que é a maior dificuldade hoje de um aluno prestando alguma carreira na segurança pública? Bom, a dificuldade de todo aluno de concurso público é conciliar o tempo, né? Justamente porque muitos alunos pensam que o tempo é essencial. Claro, é muito importante ter aquele tempo de estudo, mas o mais importante é o método de estudo. O mais importante é ter um planejamento com doses homeopáticas de estudo. Não adianta se especializar só em direito penal. Muito comum o aluno de segurança pública só se especializar em direito penal. Direito penal não vai fazer ele passar na prova, nem o direito processual penal. Ele tem que ser um clínico geral. Ele tem que ter a noção de todas as disciplinas. E você falando dessa especialidade não só na penal, hoje muitos concursos estão cobrando um pouquinho de direitos humanos. Ou isso sempre fez parte, ou é normal? Não, isso é uma novidade, né? Até pela dificuldade do concurso público. Se eu for falar um pouquinho do cargo específico da Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Federal, ela veio com novas disciplinas, né? Foi inserido, começou com, acho que era História e um Português, depois foi inserido Direito Constitucional, Direito Administrativo, aí depois veio Direito Constitucional, Administrativo, Penal, Processo Penal, e hoje nós temos aí primeiros socorros, direitos humanos, e a tendência dos direitos humanos é ser cobrado em qualquer órgão de segurança pública, mas nós não temos aí essa precisão de todos os órgãos cobrarem direitos humanos, mas acredito que em decorrência da importância, em decorrência da visibilidade internacional dos direitos humanos, até por meio da Declaração Universal de Direitos Humanos e também por causa da ONU, seja cobrado nos concursos públicos da área policial. Tem alguns concursos públicos que são mais concorridos devido ao salário. Você acha que o candidato prestar, pensando no dinheiro, é um erro? Acredito que sim. Acho que a pessoa tem que buscar o perfil do cargo. Porque não adianta ingressar e ficar infeliz no cargo. Inclusive, eu atuo já há um tempo, né, e eu vejo pessoas que às vezes são afastadas do cargo por tratamento psicológico, justamente porque não se adequam. Aluno meu que estudava para analista do TJ, passou para a Polícia Civil, acho que foi Polícia Civil no caso, e nessa situação, dentro do cargo, teve uma síndrome de medo, de pânico, de qualquer coisa, ou seja,
não se adequou ao perfil do cargo e fez por causa do salário, buscando a estabilidade. E não é bem por aí. Você já esteve do lado do concurseiro. Podemos falar que você não se adequava ao cargo, porque o senhor passou já algumas vezes. Sim, já fui aprovado em alguns concursos públicos, mas, na verdade, o fato de eu não ter ocupado o cargo público foi mais por uma questão financeira, até porque, sendo professor e atuando com a advocacia, estava trazendo um retorno financeiro maior. E, inclusive, os concursos que eu passei, eu teria que sair do Rio de Janeiro. Então, sair do Rio de Janeiro, né, tendo ali uma estabilidade financeira, até porque eu estava investindo em outras coisas, é uma situação complicada. Então, a minha decisão foi continuar lecionando e ser advogado. Mas se manteve também por causa da sua paixão pela área? Sim, com certeza. Minha paixão, como eu disse, né, eu tenho familiares que são policiais, amigos que são policiais. Inclusive, eu moro muito próximo ao BOPE, no Rio de Janeiro. Eu faço jiu-jitsu no BOPE. Então, tem, assim, essa afinidade com a galera lá do BOPE, né, pessoal, assim, super gente fina. Tem um trabalho comunitário muito interessante lá, que faz com a interação com a comunidade. E é uma paixão, não tem jeito. E grandes profissionais nessa área, o senhor deve conhecer vários, eles te contam um pouquinho da história deles nos concursos, como que foi? Passam isso um pouquinho para os alunos. Bom, eu tenho amigos da área policial que ingressaram em época da ditadura e os mais recentes, né? E o pessoal, quando tem ali o perfil do cargo, é vibrador, como diz no jargão militar, né? Gosto, meu irmão mesmo, ele gosta, então, a cada dia a cada plantão que se passa, é uma novidade diferente, é um caso diferente, e dentro da polícia você pode se adequar em determinados setores, você pode se especializar em homicídio, você pode se especializar em drogas, você pode trabalhar no GIC, né, que é o grupamento de inteligência, enfim, tem diversas áreas aí dentro da área policial em si, que trazem aí uma certa diversificação no âmbito do cargo. O senhor acha que na carreira, na segurança pública, falta muito essa paixão? Devia até mudar um pouquinho essa questão do edital por isso, para ser melhor essa carreira, não? Acredito que sim. Inclusive, a isonomia material, como destaca, né, a Constituição Federal, né, e também focalizada aí em Rui Barbosa, né, tratar os desiguais de forma desigual na medida de sua desigualdade, estabelece aí alguns tratamentos diferenciados para ingresso no cargo público. Mas isso depende da natureza e atribuição do cargo. Por exemplo, no Rio de Janeiro, concurso para bombeiro não tem tratamento diferenciado entre homem e mulher. O teste físico é o mesmo. E a atividade policial, a tendência, acredita-se, é que o teste físico também seja o mesmo. Justamente porque é difícil você ver uma mulher operacional num grupamento tático, não por incapacidade das mulheres, mas justamente porque a maioria, quando entra, o condicionamento físico não é aquele condicionamento que é adequado para o cargo. E essa questão do condicionamento físico, às vezes os alunos ficam relapsos nesse ponto. Sim. E essa é uma situação até que às vezes me deixou triste em alguns concursos que eu passei na área policial. E eu via alunos que, na verdade, por grande potencial em sala de aula, primeiro colocado em simulado, segundo colocado, mas esqueceram de ficar treinando a atividade física. E o teste físico, por exemplo, para a Polícia Federal, você tem corrida, você tem uma barra, você tem um teste de impulsão e você tem natação. E em qualquer uma delas, se você conseguir a pontuação mínima, você não está aprovado no concurso. Você tem que ir bem em 3 ou 4 modalidades e nas outras atingir a pontuação mínima daquela modalidade. Se for mínimo em tudo, não é aprovado. Nós vamos para mais um rápido intervalo, professor, e em seguida estaremos de volta com Saber Direito Debate. É bem rapidinho. O Saber Direito Debate está de volta. E nesse bloco a gente traz dicas de autores e livros que são indicações do professor Luiz Alberto. Vamos falar um pouquinho sobre eles, professor. Esse aqui, no caso de Pedro Lenza, Direito Constitucional Esquematizado. Conta um pouquinho para a gente sobre ele. Bom, o Pedro Lenza é um autor excepcional, que a cada edição ele traz uma obra mais completa.
Então, para o aluno que está estudando para segurança pública, eu considero essa obra a ideal. Mas é importante destacar também que para o aluno que está começando, o Pedro Lenza já tem um aprofundamento, já é um nível de aprofundamento maior. Talvez seja interessante iniciar por um resumo. Entendi. Isso aqui a gente pode chamar de uma bíblia para os concurseiros, não? Sim, é uma bíblia importantíssima, né? Às vezes as pessoas se assustam com o tamanho, né, da doutrina, mas o estudo para segurança pública não envolve todos os tópicos. É muito importante deixar claro isso. Então, sempre quando eu ministro as minhas aulas e faço a identificação bibliográfica, né, eu falo assim, aluno, olha só, você pode adquirir esse livro, você pode adquirir esse ou esse, mas eu quero que você me traga para que eu anote quais são os tópicos que você deve estudar. Aí ele se sente mais seguro também. Além deste aqui, o senhor tem outras obras para dar dicas? Sim. Tem o livro do professor Marcelo Alexandrino, Vicente Paulo, que é um livro para iniciantes, mas não deixa de ter ali um aprofundamento bom, mas ele traz uma linguagem mais fácil, do grupo GEM, é o Direito Constitucional Descomplicado, ele inclusive tem na versão Direito Administrativo também, gosto muito desse livro. E tem outro livro que é mais aprofundado, que é do nosso ministro Gilmar Mendes, né, que é um manual muito importante em grau de aprofundamento maior. E para quem gosta de concurso da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, onde a banca é CESP-NB, Pedro Lenza e o livro do Gilmar Mendes são os livros ideais. Existem muitos teóricos nessa área de segurança pública, não? Não existe nenhum livro que tenha especialidade em segurança pública. Eu posso considerar que o Pedro Lenza é o que mais se aprofunda na área de segurança pública, até o momento em que eu conheço. Mas não conheço assim, nenhum direito constitucional focado para a segurança pública. E teria algumas outras dicas, talvez de artigos, algum autor, algum estudioso? Bom, o site Dizer o Direito é um site fantástico, onde ele traz aí uma série de revisões, sempre quando tem concursos, né, da área policial, delegado, por exemplo, ele faz um resumo, um apanhado de todas as disciplinas que caem no concurso. Eu acho assim fantástico. Tem blogs de professores especializados na área penal. É sempre importante, né, o aluno ele fazer um estudo sistematizado, não só do direito constitucional, mas quando tiver uma dúvida, estou estudando o direito constitucional, aí vi que a Polícia Federal apura infração penal, aí busca na doutrina de direito penal o que é uma infração penal, é crime, contravenção, quais são as diferenças, isso é muito importante. Você acha que essa pesquisa online, talvez de mais livros, mais obras, até aulas na internet, contribuem para o concurseiro, não? Contribuem, mas é perigoso. Justamente porque, às vezes, o concurseiro, ele busca as obras na internet e muitas delas estão desatualizadas. E, às vezes, uma apostila, um resumo, você não tem referência. Eu sempre defendo ali o posicionamento que é importante fazer um esforço, comprar uma obra atualizada para que isso não gere uma consequência negativa no futuro. Porque as bancas querem ver se o aluno, se o candidato ele está capacitado de acordo com a atualidade, né? Ou seja, está capacitado de forma a saber os posicionamentos atuais de Supremo Tribunal Federal e também do Superior Tribunal de Justiça, que são os órgãos importantes aí para a área de segurança pública. Isso eu até ia te perguntar. Ele precisa estar focado na atualidade, não só do sistema judiciário, mas também de ocorrências mundiais, nacionais, não? Alguns concursos na área de segurança pública caem atualidades. Então, para esses concursos que caem em atualidades, como, por exemplo, Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, é sempre importante fazer uma concatenação do que se vive lá fora, né, o que está passando. Por exemplo, Operação Lava Jato é um tema extremamente importante, delação premiada. Com certeza, é atualidade e pode cair na parte discursiva, porque a maioria desses cargos da área de segurança pública tem a prova de redação. E, às vezes, a prova de redação é uma prova que é focada para o cargo e, às vezes, até uma prova discursiva camuflada de redação. E essa prova de redação, muitos candidatos pecam nela, não? Pecam, são eliminados, às vezes, na redação, porque a redação ela tem uma pontuação mínima. É como se fossem duas provas diferenciadas, né? Inclusive, eu já fui reprovado em redação. Eu tive uma pontuação muito boa na parte objetiva e na redação não consegui atingir a nota mínima. E às vezes sai até um certo desgaste, né? Porque sai um resultado preliminar. Posso falar até da minha situação pessoal.
delegado da Polícia Civil do Espírito Santo, eu fui aprovado em 15º colocado numa posição preliminar e fui reprovado porque não atingi a nota mínima na redação, por pouco. Então, assim, é uma questão muito importante, reprova mesmo. E português também sempre atento. Sim, português tem que estar sempre atento, até porque, se for analisar, a maioria das questões são de português. Por exemplo, Polícia Federal, Rodoviária Federal, é na base de 25 a 30 questões de português. São mais questões até que direito penal e direito constitucional. Então, é muito importante, né, ter a noção em português. E eu sempre, né, aperto essa tecla da base do português, porque às vezes o aluno não entende direito porque não sabe português. Às vezes ele não sabe interpretar uma questão de prova de penal, de constitucional, de direito administrativo, porque ele não sabe interpretar no português. E você que está por dentro dessas questões do concurso público, tem alguma vaga que os alunos estão querendo mais, é mais concursado? E por que você vê essa concorrência maior? Olha, na área de segurança pública, os alunos sempre gostam da Polícia Federal, né? É sempre o sonho de todos os alunos a área da Polícia Federal, justamente porque é um órgão que está na mídia, há uma certa afeição sobre a profissão. Imagina-se que é uma situação, uma profissão de atividade contínua, mas também tem outros cargos afins que são interessantes, como, por exemplo, a Agência Brasileira de Inteligência. E a Agência Brasileira de Inteligência, eu acho assim um cargo fantástico, inclusive a remuneração é superior à de um agente da Polícia Federal. E uma última dica para esses estudantes que estão muito focados nos próximos concursos. Bom, a dica é sempre estudar baseado em questões de provas anteriores, seguir a banca que foi exigida ali no último edital, ver as tendências, as novas tendências. É sempre fazer um cadastro no site do STJ e do STF, né, do sistema PUSH, para receber as informações que são atualizadas. Nós agradecemos a sua presença aqui conosco durante a semana, professor, e hoje aqui no Saber Direito Debate. Eu que agradeço, Natália, é sempre um prazer imenso. Sua equipe é maravilhosa, é com muito orgulho que eu estou aqui ministrando e colaborando um pouquinho, né, com as pessoas que querem alcançar esse sonho. Isso é muito importante. Muito obrigado. E o Saber Direito Debate fica por aqui. Obrigada pela companhia. E se você ficou com dúvidas, mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você encontra a nossa programação no site tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa. Olá! No programa Hora Extra desta semana, você confere